Olha, com alegria nós chegamos até você com mais um momento de fé pela sua Rádio Grande FM, trazendo a palavra de Deus a você. Hoje nós queremos deixar aqui um abraço a todos os nossos queridos irmãos da aldeia Jaguapiru, Bororó, que estão sempre ligados aqui conosco, a todos os habitantes aí da aldeia, nossos irmãos indígenas, nosso abraço a todos vocês. Eu quero ler hoje um texto para nós no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que trata da conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao redor deles. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. E levantando-se, foi levado até a cidade, como o texto orienta: como te dirão o que convém fazer? Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, contudo, não vendo a ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no até Damasco. Esteve ali 3 dias, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Esse texto narra o momento da conversão de Saulo. Saulo, que se torna agora o apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios, o grande apóstolo Paulo, escritor de grande parte dos livros do Novo Testamento, ele era um homem que perseguia a igreja. Ele tinha ódio dos cristãos. E quando falava nos cristãos, ele crescia dentro dele um ódio de morte. E o texto aqui diz que ele, respirando ainda ameaças de morte contra os cristãos, ele pede autorização das autoridades de Jerusalém, carta autorizando entrar nas casas, arrastar para fora mulheres, crianças, idosos, obrigá-los a negar a sua fé ou a blasfemar contra Cristo. Claro que eles não faziam isto, mas eles eram forçados a isso pela mão dura, pesada de Saulo, um membro do Sinédrio, afoito em perseguir os cristãos. E quando ele ia com essas cartas, com autorização para fazer isso para a cidade de Damasco, eu fico imaginando os cristãos que moravam em Damasco, certamente ao saber que Saulo de Tarso estava indo para lá, com autorização das autoridades para entrar nas casas e forçar essas famílias cristãs e prendê-las, enfim. É claro que eles ficaram atônitos, claro que eles foram orar, clamar a Deus que os guardasse, que os protegesse. E enquanto Saulo ia para Damasco, no caminho de Damasco, uma luz muito forte brilhou à sua frente, ele caindo por terra, cego. Ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Esse momento foi o momento da conversão de Saulo. Ele foi guiado para Damasco, para a casa de alguns que eram do caminho, como Ananias, que é chamado então para que orasse, que ele recuperasse a vista. E agora o Saulo de Tarso vai se tornar o apóstolo Paulo. Aquele que era perseguidor, agora se torna perseguido. Esse é o poder do Evangelho. É ele que mais tarde vai dizer assim, escrevendo aos Romanos: não me envergonho do Evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Quem é alcançado pelo poder e a graça do Evangelho nunca se envergonha do Evangelho, que é o poder de Deus para transformar o coração humano. Que Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.